Olá! Que as energias amorosas do Mestre Jesus possam fazer morada no coração de cada um de nós. O mentor Emmanuel nos fala que Deus é incognoscível, que não pode ser entendido pelo uso da razão ou inteligência. Entretanto, já compreendemos que Deus é a inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Não existe criação antes de Deus. Caso contrário, essa criação seria Deus. Nós somos seres individuais, espíritos imortais, criados por Deus, simples e ignorantes, conforme os esclarecimentos da questão 115 do Livro dos Espíritos. Somos um princípio inteligente que seguimos para Deus e também somos atraídos para o Criador dentro das leis estabelecidas por Ele. Cada um de nós é único, com seu histórico, com suas características. E o trabalho é uma lei de Deus ou lei natural. Só se chega ao progresso através dele, trabalhando. Ao falarmos da lei de progresso, que é alcançado através do trabalho, falamos do progresso material e do progresso espiritual. Quando algum acontecimento que presenciamos, que vivenciamos, tem bons resultados ou resultados não tão ruins como poderiam ser, dentro do nosso ponto de vista, costumamos dizer graças a Deus. E falamos uma grande verdade, porque tudo só acontece com a permissão de Deus. Porém, precisamos fazer a nossa parte. Então, até mesmo o mal que fazemos ao outro ou a nós mesmos, Deus pode permitir com um objetivo bom e útil. Porque Deus quer o nosso bem e o bem de todos. E o objetivo bom do mal que fazemos ou nos fazem é o aprendizado, o discernimento, é a evolução, o progresso. Os mentores nos ensinam que Deus não quer a eliminação de quem faz o mal, mas o mal em si mesmo. Não quer a eliminação do pecador, mas a eliminação do pecado. O sofrimento é consequência de termos saído do caminho do bem. Ele é educativo. É um despertar para a evolução dos que sofrem. Se não encontramos explicação para a dor nessa existência, a explicação estará nas existências passadas. Se, por exemplo, piso em uma tábua com um prego e furo o pé, vou aprender a prestar mais atenção onde piso e também não deixar pregos em tábuas ou não pisar em tábuas. Senti dor por falta de atenção ou descuido. Ou se ingiro um alimento que me faz mal, vou me conhecendo e discernindo o que posso do que não posso comer. Em relação aos sentimentos, é comprovado que os negativos fazem mal à saúde física e espiritual. E as outras dores seguem o mesmo raciocínio, na mesma lógica. Fiz o mal, colho o mal, fiz o bem, colho o bem. Podemos dizer que para entendermos a vontade de Deus para a nossa evolução, dá muito trabalho, e dá. Né? Pensando dessa forma, percebemos que existem muitos tipos de trabalho. E quem nos ensina é o próprio Mestre Jesus. Quando fala, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Está lá nas anotações de João, no capítulo 5, versículo 17.
Também nas recomendações de Paulo aos Romanos, não te deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Ou também na inesquecível passagem em que Jesus, curando o paralítico, menciona que ele e o Pai trabalham até hoje. Até mesmo para entendermos Jesus dá muito trabalho, né? Precisamos estudar seus ensinamentos para compreendê-los. E isso exige muita atenção, muita reflexão, muita dedicação, disciplina. E claro, para alcançarmos a paz, a saúde física, emocional e espiritual, precisamos partir para a ação. Paulo, o apóstolo dos gentios, um dos maiores estudiosos e divulgadores do cristianismo, deixou suas recomendações para que trabalhemos com otimismo, com esperança, com confiança em Deus, que quer o nosso bem, quer que trabalhemos para vencer o nosso mal com a força do nosso bem, nos esforçarmos e agirmos sempre confiando no bem maior, que é Deus. Vejamos que se Deus trabalha até hoje, Jesus, que é o nosso mestre, modelo e guia, trabalha também, por que nós que somos filhos de Deus, criados por Ele, irmãos de Jesus, não deveríamos trabalhar também? Por que não poderemos vencer o mal que existe em nós devido à nossa falta de conhecimento com o trabalho? Podemos sim. O trabalho de Deus é eterno, como o de Jesus, como Jesus nos ensina e a própria razão nos demonstra que sendo Deus modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo, nunca esteve na ociosidade. Na evolução da matéria, criando espíritos ou coordenando tudo no universo, Deus jamais parou de criar, jamais deixou de trabalhar. Jesus trabalha também. E nós podemos fazer a nossa parte como membros do universo e colaboradores de Deus. Trabalho é toda ocupação útil, tanto para o encarnado quanto para o desencarnado. A doutrina espírita nos convida à reflexão se o que estamos fazendo é bom, é útil, é o bem, para mim ou para o outro, se auxilia no progresso do mundo em que vivemos. Se a resposta for positiva, continuemos. Se não, é bom refletirmos, pois as consequências serão dolorosas, desastrosas para nós. Se não temos mais forças ou saúde para um determinado trabalho, temos para outro. Quando encarnados, necessitamos do trabalho material para atendermos às nossas necessidades materiais, às ambições e mesmo nossas paixões que auxiliam no progresso da humanidade. Aprendemos a pensar, a nos organizar, a ter regras de higiene, de equilíbrio, de disciplina, de ordem, a sequência dos processos, a lógica, aprendemos a coerência, aprendemos o respeito, o trabalho em equipe, que começa em família, o trabalho em sociedade, que é fundamental para o progresso. E quando desencarnados, que não precisamos mais do material, não precisamos mais da casa, do carro, dos imóveis, dos bens materiais, o trabalho será outro. Devemos nos habituar a praticá-lo, pois não sabemos no dia de amanhã onde estaremos, se encarnados ou desencarnados. No dia de amanhã,
a Deus pertence. Diz Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, que quando nos sentirmos cansados, lembremos que Jesus está trabalhando. Nós conhecemos há pouco tempo a necessidade do trabalho, mas o Mestre há muito tempo se esforça por nós e é Ele quem recomenda. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá. Porquanto, quem pede recebe, quem procura acha, e aquele que bata a porta, abrir-se-á. Tomarmos a iniciativa e começarmos a trabalhar, né? Jesus nos ensina que devemos nos esforçar na busca do que necessitamos, uma vez que a ajuda de Deus só ocorre para quem pede e age, se empenha na procura do desejado. Embora Deus saiba o que precisamos e nos auxilie sempre, a nossa ligação com Ele é necessária para que possamos agir com mais confiança e equilíbrio, garantindo-nos o sucesso do trabalho determinado. Lá na questão 658 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: agrada a Deus a prece? E as entidades espirituais respondem: a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para Ele a intenção é tudo. A prece também é um trabalho. Qual é a nossa intenção? A razão e a inteligência nos foram concedidas pela providência para nos auxiliar a agir com critério e bom senso. A oração é importante, porém só ela não basta. É necessário a ação. Como sempre transmitimos, o Espiritismo matou a morte, porque o Espírito não morre, é imortal. Fica um tempo na carne e um tempo em outras moradas da casa do Pai. Somos inseparáveis de nós mesmos. O Espiritismo traz uma outra informação que irá decepcionar os mais acomodados, que querem sossego, que sonham com aposentadoria. Não existe plano de aposentadoria para o espírito. Deus não se aposentou, Jesus também não, e nós, como espíritos imortais, também não aposentaremos. Não existe descanso eterno. Quando muito, uma paradinha para retomar o fôlego e continuar trabalhando. Afirma Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, se referindo ao trabalho, que nos círculos mais elevados do espírito, o trabalho não é imposto. A criatura consciente, o espírito consciente da verdade, compreende que a ação no bem é ajustamento às leis de Deus e a ela se rende por livre vontade. Joana de Ângeles, no livro Leis Morais da Vida, recomenda para não nos determos nem mesmo a falar sobre o mal, mas atuarmos no bem. Fazermos, falarmos e pensarmos no bem, que nos leva para o bem, que nos leva para Deus. No livro Estudos Espíritas, a mentora esclarece que o trabalho é lei da natureza, mediante a qual o homem forja o próprio progresso, desenvolvendo as possibilidades do meio ambiente em que se situa, ampliando os recursos de preservação da vida, por meio da satisfação das suas necessidades imediatas na comunidade social onde vive. Portanto, nós que já tivemos nosso encontro com a Boa Nova, com o Evangelho de Jesus,
Sigamos seus ensinamentos. O trabalho nos leva para a caridade, e a caridade nos leva ao amor, que é o sentimento por excelência. Lembremos sempre que Deus a todos ampara, mas a caminhada, os passos, a busca é por nossa conta. É preciso fazer esforços para alcançar o fruto desejado, principalmente de frutos que saciam a sede da alma, saciam a fome da alma. É preciso saber o que se busca e por qual porta desejamos entrar. Nossa vontade é que nos conduzirá onde queremos chegar. A mentora Joana de Ângeles, no livro Leis Morais da Vida, de Divaldo Franco, no capítulo A Bênção do Trabalho, nos ensina que o trabalho é, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal. O trabalho ao lado da oração é o mais eficiente antídoto contra o mal, porque conquista valores incalculáveis com que o espírito corrige as imperfeições e disciplina a vontade. Deixamos o convite. Disciplinemos a nossa vontade e trabalhemos no bem, que faz o bem, que faz bem. Jesus nos abençoe e nos dê forças. Muito obrigado.